September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Bom dia, turma, bom dia, famílias. Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa, nova quinzena. E para esse período nós vamos estudar o gênero textual fábulas. E vocês? Conhecem esse gênero textual? Vocês já conhecem alguma fábula? Nosso objetivo de hoje é justamente conhecer as principais características do gênero textual fábulas, além de conhecer algumas fábulas bem conhecidas. Então, muita atenção na explicação, nada de pular o vídeo, pois todo o material foi produzido pensando na aprendizagem de vocês. Então, assistam atentamente todas as características que serão apresentadas, vão fazendo anotações no caderno para não esquecer e, ao final, ainda com dúvidas, vocês podem assistir esse vídeo quantas vezes forem necessários, tá certo? Então, vamos às explicações e, ao final, a orientação da atividade do dia. Gênero textual fábula. Professor, o que são fábulas? Fábulas são histórias curtas que podem ser escritas ou contadas oralmente por alguém. Por se tratar de texto narrativo, as fábulas devem ter um diálogo entre os personagens. Além disso, as fábulas sempre nos levam a um ensinamento. Viram só quantas informações interessantes? Como eu falei lá no início da nossa videoaula, façam os registros no caderno de todas as informações importantes que forem apresentadas aqui. Vamos lá! Entre os autores mais famosos desse gênero textual estão Monteiro Lobato, escritor brasileiro. Além dele, temos também Esopo, que tenho certeza que é muito conhecido de vocês. E ainda temos La Fontaine, outro autor famoso do gênero textual fábulas. E onde surgiram as fábulas? Qual é a sua origem? Como vocês podem observar na imagem, por muito tempo foram transmitidas de geração para geração. Ou seja, eram contadas, contavam para os filhos, contavam para os netos, e assim, contando de uma pessoa para outra, iam chegando a gerações diversas. E elas são utilizadas para explicitar situações do dia a dia. Entre as informações que eu estarei apresentando à frente, vocês vão entender direitinho o que isso significa. E qual é o objetivo das fábulas? Qual é a sua finalidade? Bom, seu principal objetivo é transmitir ensinamentos. Guardem essa informação, registre aí no caderno, porque ela é fundamental. Quando tratamos do gênero textual fábulas, devemos ter ciência que seu principal objetivo, ou seja, sua finalidade, é transmitir ensinamentos. Geralmente, ela possui a moral da história no final do texto. Vocês lembram de já ter lido alguma fábula? Perceberam que ao final tem lá bem explícito, moral da história. Pois é justamente essa frase curta que reproduz um provérbio, por exemplo, ou um ditado popular, que traz um ensinamento conforme eu apresentei anteriormente. Vejam só alguns exemplos. Devagar se vai ao longe. As aparências enganam. Quem tudo quer, nada tem. A pressa é inimiga da perfeição. Vamos conhecer mais algumas características das fábulas. Dentre elas nós temos o narrador, o enredo, o ambiente, o tempo e os personagens. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada um dessas características? Vamos lá, turma. Narrador. Como nós sabemos, o narrador é quem conta a história. E nas fábulas nós podemos ter dois tipos de narrador. Nós podemos ter o narrador personagem, que é aquele que conta e participa dos fatos ao mesmo tempo. Ou seja, essa história, essa fábula, ela é narrada e contada em primeira pessoa. Geralmente, se utiliza a primeira pessoa o eu. Ou seja, se eu me refiro a mim, é porque eu estou presente na história.
Portanto, seria o narrador-personagem. Diferente do narrador-personagem, nós temos o narrador-observador, que nesse caso, ele narra apenas, ou seja, ele se limita apenas a descrever os fatos, sem se envolver com os mesmos. Ou seja, esse narrador, ele não faz parte da história, ele não é personagem. Ele apenas descreve tudo o que acontece na história. Então, narrador-personagem e narrador-observador. Como a gente viu nas características, nós também temos o enredo. Bom, e esse enredo nada mais é do que uma sequência de fatos. E que sequência seria essa? Vejam só. Nós temos a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Muita calma, que eu sei que é muita informação. Então, como eu falei, é sempre bom dar pausas ao longo do vídeo, fazer anotações para verificar se vocês realmente estão compreendendo e também registrar para não esquecer e fazer leituras posteriormente. Como eu também já falei, ao final da videoaula, se tiver ficado dúvida, assistam quantas vezes for necessário a mesma, porque são muitas informações e todas elas são muito importantes. Então vamos conhecer um pouquinho mais. Dentro desse enredo, a gente vai encontrar primeiro a situação inicial. E nessa situação inicial de uma história, é justamente aquela parte em que se apresentam os dados básicos da mesma. O local, ou seja, o cenário, os personagens, o tempo. E é feito um panorama geral sobre como a história começa, que é justamente para vocês compreenderem e chegar num conflito. O conflito, como o próprio nome indica, se trata do momento em que as possíveis complicações e os entraves da história se iniciam. Ou seja, é o problema que o personagem enfrenta. E aí chegamos no clímax, que é o ponto alto da história, que é justamente o auge do conflito, sendo muitas vezes o momento em que os personagens se deparam com algo difícil de solucionar. E aí, nesse momento que gera aquela tensão na história, a gente parte para o desfecho, que é justamente quando se trata do fim do conflito, ou seja, a resolução do conflito. E após o clímax, os personagens agem de determinada forma que acabam solucionando o conflito. É possível que aqui sejam relatadas algumas consequências desse conflito, isso já relacionado ao ensinamento da história. E outra característica do gênero textual fábulas é o ambiente. Bom, o ambiente é justamente onde acontece a história. Em qualquer lugar. Em qual lugar? Eu preciso definir. Pode ser numa floresta, num castelo, num sítio, dentre outros ambientes que podem acontecer essa história. E o tempo? O que se trata o tempo? O tempo é quando acontece a história. Pode ser identificado lá no início do texto. Era uma vez, há muito tempo atrás, em uma bela manhã. Ou seja, aqui nós identificamos o tempo, que é quando acontece a história. E os personagens? Bom, aqui a gente chega num ponto importante do gênero textual fábulas, porque as personagens são geralmente animais que se personificam, ou seja, adquirem características humanas, podendo falar, cantar, estudar, trabalhar ou tocar um instrumento musical. Conseguiram relacionar alguma história conhecida? Bom, através do comportamento desses animais, as fábulas representam virtudes, qualidades e defeitos dos seres humanos. Isso mesmo. E que características são essas? Que virtudes, que qualidades, que defeitos são esses? A ganância, a preguiça, a valentia, a inveja, sabedoria, astúcia, entre outros, para gerar um ensinamento. Olha só, voltamos à finalidade do gênero textual. Então, o texto se apropria dessas características de seres humanos e, incorporadas nesses animais,
eles vão gerar um ensinamento, daí o seu objetivo. E chegamos à lição de moral. Bom, a fábula geralmente traz uma lição de moral no final da história, o que leva o leitor a uma reflexão sobre o ensinamento. E aí eu trago alguns exemplos de fábulas. A cigarra e a formiga, o leão e o rato, a raposa e o corvo, a lebre e a tartaruga, a raposa e as uvas. E aí, turma, vocês conhecem algumas dessas fábulas? Ou conhecem todas? Perceberam que o título dessas fábulas são os nomes dos personagens? Que é outra característica, outra dica aí super importante para vocês. E vejam que todos os personagens são animais. E se vocês lembram de cada uma dessas histórias, sabem que eles têm características humanas. Tudo chegamos a características de fábulas. E lembre-se, sempre que redigir uma fábula, nós temos que ter, claro, um ensinamento em mente. Caso vocês queiram se inspirar nas histórias de Monteiro Lobato, de Esopo, de La Fontaine, vocês têm que ter em mente, na hora de escrever, de criar uma fábula, de que é primeiro ter um ensinamento. E é chegada a hora da nossa atividade. Aquele momento que vocês ficam ansiosos, que é para colocar tudo que vocês aprenderam em prática. E qual será a nossa atividade de hoje? Como eu falei para vocês, eu citei 5 fábulas. Então, vocês vão pesquisar em algum livro que vocês tenham em casa, ou caso não tenham nenhum livro, vão pesquisar em alguns sites. Vão lá no Google, colocar o nome de uma daquelas fábulas que eu apresentei para vocês e vão enviar um áudio para mim fazendo reconto. Vocês vão ler no celular ou no livro e aí vão fazer o reconto para mim, através de um áudio lá no PV de WhatsApp. Após essa leitura, ter feito o reconto, vocês irão descrever, ou seja, identificar no caderno de vocês o tipo de narrador dessa fábula, os personagens, o ambiente em que acontece essa história, o tempo, ou seja, quando aconteceu a história e a sua moral. Fácil, não é? Recapitulando, vocês vão pesquisar uma fábula. Professor, é qualquer fábula? Não. É uma das fábulas que eu mencionei para vocês nesta videoaula. Identificou a fábula, pesquisou, fez a leitura, faz um áudio para mim fazendo o reconto. Não é a leitura, o reconto na versão de vocês, tá? O que vocês compreenderam. E no caderno, não esquecendo do cabeçalho, de identificar o nome da fábula, vocês vão escrever o tipo de narrador, se é narrador observador ou narrador personagem, e identificar quais são os personagens da fábula, onde acontece essa história, quando acontece e qual é a moral dessa história, ou seja, qual o ensinamento que é apresentado na mesma. Tranquilo? Vamos em frente. E é isso, turma. Estamos finalizando mais uma videoaula. As orientações foram repassadas. Sigam atentamente cada informação e eu reforço mais uma vez. Sempre assistir os vídeos completos, nada de pular, porque dentro desse material sempre vai as orientações para a resolução da atividade. Então, tanto a explicação do conteúdo, como a explicação para o desenvolvimento da atividade vai sempre na videoaula. Então, assistam quantas vezes quiser, como eu já falei para vocês, a fim de que vocês possam, de fato, compreender o que foi apresentado. Próxima aula, a gente continua com o gênero textual fábulas, onde nós vamos trabalhar uma mais específica e trabalhar todas essas informações que foram apresentadas até aqui. Então, um grande abraço, bons estudos, muita atenção e até a nossa próxima aula. Abraço!